Dia 235, Jó, capítulo 8 ao capítulo 11, versículo 20. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual o vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque, eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco sem lodo? Ou cresce a espadana sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa e ela não se terá fim. Ampará-la-á e ela não ficará em pé. Está assumarento antes que venha o sol e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta, desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que, no seu furor, as transtorna. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Órion e o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar. Antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma. Desprezo a minha vida. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente. Então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é, logo? E os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Se eu disser,
Eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque assim não estão em mim. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me acusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomia e olho para a minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças como a um leão feroz e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito e olhos nenhuns me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima como a mesma escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Então respondeu Zofar, o naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vinda mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como a manhã. E terás confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto,
Mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 28. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Salmos capítulo 38, do versículo 1 ao 22. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastaram-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo não abria a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me para que se não alegrem de mim, quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado.
Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampare, Senhor. Meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Provérbios, capítulo 21, do versículo 28 ao 29. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Terminamos o dia 235, nós nos vemos amanhã no dia 236. Até mais!